Olá, meninos! Essa aula a gente vai fazer a correção da lista de revisão que eu passei para vocês. Vamos começar, ó. A questão número 1 tá pedindo para calcular o perímetro dessa figura aí, ó. Essa figura é um retângulo. Então, se aqui vale raiz de 50, aqui também vai valer raiz de 50. E se aqui vale raiz de 162, aqui também vai valer raiz de 162. Sempre que a gente trabalhar com raiz, a primeira coisa que a gente vai fazer é simplificar essas raízes. Como que a gente faz a simplificação? Fatorando os números que estão dentro da raiz, não é isso? Então, vamos fatorar. Ó. Primeiro, vou fatorar aqui os 50. Ó. Dá por 2, que dá 25. Dá por 5, que dá 5. E dá por 5, que dá 1. Como é raiz quadrada, índice 2, o 5 aqui sai, não é? E o 2 fica. O 5 sai e o 2 fica. Então, raiz de 50 é a mesma coisa que 5 raiz de 2. Simplificamos raiz de 50. Vamos agora simplificar o raiz de 162. Fatorando 162, ó. Dá por 2, que dá 81. 81 dá por 3, que dá 27. Que dá por 3, que dá 9. Dá por 3, que dá 3. E dá por 3, que dá 1. Também é raiz quadrada, porque o índice aqui não aparece. Então, eu tenho que fazer duplas, ó. Esse sai, esse sai. Multiplico os que saem, né? 3 vezes 3, 9. Então, raiz de 162 vai ser a mesma coisa que 9 raiz de 2. O 2 ficou porque ele não tinha dupla. Então, quem vai ser o perímetro da figura? Ó? Perímetro não é a soma de todos os lados? Então, o perímetro vai ser, ó, 5 raiz de 2 mais 9 raiz de 2 mais, vou colocar aqui embaixo, ó, 5 raiz de 2 mais 9 raiz de 2. Como todo mundo aqui é raiz de 2, ó, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, eu posso somar esses termos. E como é que a gente soma? A gente soma fazendo a soma só dos números que acompanham raiz de 2 e repetindo raiz de 2, não é? Então, a gente faz, ó, 5 mais 9, 14. 14 mais 5 dá 19. 19 mais 9 dá 28. Então, vai ser 28 raiz de 2. E esse daqui é o meu perímetro. Tudo bem? Questão número 2 está pedindo para desenvolver o produto notável. Vamos primeiro lembrar quais são os produtos notáveis que a gente tem, ó. Primeiro, a gente tem o quê? O quadrado da soma. O quadrado da soma a gente desenvolve fazendo o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Depois, a gente vai ter o quadrado da diferença, que a gente vai desenvolver fazendo o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E, por fim, a gente vai ter o produto da soma pela diferença, que a gente desenvolve fazendo o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Lembrando que todas essas fórmulas elas são obtidas fazendo o quê? A distributiva nesses produtos aqui, beleza? Então, vamos fazer, ó. Primeiro, vamos identificar qual que é o produto notável que a gente tem. A gente não vai ter aqui o produto da soma pela diferença de dois termos iguais, ó, 3, 3, raiz de 5, raiz de 5. Então, como que desenvolve? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 3 ao quadrado é 9. Raiz, aqui o índice não é 2 e eu estou elevando ao quadrado, então eu posso cortar. Vai ficar só o 5. Então, vai ser 9 menos 5, que é 4. E esse vai ser o meu resultado. Beleza, galera? Vamos passar para a próxima? Questão número 3. Questão número 3 está pedindo para determinar a área dessa figura abaixo. Isso que a gente tem aqui embaixo é um triângulo, não é? A gente já sabe que a área do triângulo é dada por base vezes altura dividido por 2. Essa é a área. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir aqui, ó. A base é raiz de 2 mais raiz de 18. A altura é raiz de 98. Vou dividir por 2 e eu vou ter a área. Tudo bem? Antes de fazer isso, vamos simplificar primeiro as raízes que dá para simplificar? A raiz de 98 aqui dá para fazer a simplificação. Como é que a gente faz? Fatorando. Por que a gente simplifica? Porque aí vai facilitar na hora da gente fazer a multiplicação e dar o resultado final, beleza?
Mas se você quiser, você pode primeiro fazer a multiplicação e depois simplificar, não vai mudar o resultado, ó. Vai dar por 2, que dá quanto, ó? Dá 3, dá por 4, que dá 8, sobra 1, 49. 49 dá por 7, que dá 7, dá por 7, que dá 1. Como é raiz quadrada, forma o duplo, não é? O 7 sai, o 2 fica. Então, aqui vai ser igual a 7 raiz de 2. Vamos ver aqui, ó. 18, fatoral 18. Dá por 2, que dá 9. Dá por 3, que dá 3. Dá por 3, que dá 1. Como é raiz quadrada, o 3 sai e o 2 fica. Então, aqui vai ser igual, ó. Raiz de 2 não tem o que eu fazer. Mais 3 raiz de 2. Não é raiz de 2 e raiz de 2, então eu posso somar. Aqui, como não tem nada, é 1, não é? 1 mais 3, 4. 4 raiz de 2. Viu como facilitou a nossa vida? Agora vamos fazer a substituição, ó. Quem vai ser a área? A área vai ser base, que é 4 raiz de 2, vezes a altura, que é 7 raiz de 2, sobre 2. Vamos fazer a multiplicação. 4 vezes 7, 28. 28. Aqui, como as duas raízes têm o mesmo índice, posso passar para dentro da mesma raiz a multiplicação. Tudo isso dividido por 2, não é isso? Posso fazer a divisão aqui, ó. 28 dividido por 2, aqui fica 1 e aqui fica 14. Então, vai ficar 14 vezes raiz de 2 vezes 2, que é 4. Agora, quanto que é a raiz de 4? Raiz de 4 não é 2? Então, vai ser 14 vezes 2. 14 vezes 2 dá 28. Então, qual que é o valor da área? 28. Vamos para a próxima questão, gente. Questão número 4. Na questão número 4, está pedindo para racionalizar. Lembra que racionalizar é tirar a raiz do denominador da fração? Então, vamos lá. Ó. Aqui eu tenho uma raiz de índice 2, que quando não aparece a gente já sabe que é raiz quadrada. Como é que a gente racionaliza expressão com raiz quadrada no denominador? Eu multiplico em cima e embaixo pela mesma raiz do jeito que está aqui. Então, a gente vai fazer, ó. Aqui eu tenho uma soma. Se é uma soma, a gente vai ter que fazer a propriedade distributiva aqui, não vai? Vou fazer 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. Mais, vou multiplicar esses dois aqui, ó. Como é o mesmo índice, a raiz passa para dentro da mesma raiz. 6 vezes 3. Tudo isso sobre raiz de 3, vou passar para dentro da mesma raiz. 3 vezes 3. Vai ser igual a 3 raiz de 3, mais 6 vezes 3, 18. Sobre raiz de 9. Primeira coisa que a gente tem que fazer é fatorar o 18. Fatorar o 18 para quê? Para poder simplificar essa raiz, ó. Dá por 2, que dá 9. Dá por 3, que dá 3. Dá por 3, que dá 1. Como é raiz quadrada, eu tenho que formar grupos com dois elementos, ó. O 3 sai da raiz, o 2 fica. Então, vai ser 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 2 sobre raiz de 9, que é 3. Eu posso simplificar esse 3 com esses dois aqui, ó. Lembrando que eu tenho que simplificar com os dois, não é? Porque é uma soma. Então, isso daqui vai ser igual a raiz de 3 mais raiz de 2. E esse daqui é o nosso resultado. Não tem como mais simplificar. Beleza? Vamos para a próxima questão? Questão número 5. Questão número 5 também está pedindo para racionalizar essa expressão. Só que agora não é mais raiz quadrada, é raiz de índice diferente de 2. Se é raiz de índice diferente de 2, eu tenho que multiplicar por outro elemento. Ó, vamos lembrar qual que é o outro elemento? Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o número que está dentro da raiz em forma de potência. O 4 não é 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado? Então, vou escrever o 4 como 2 ao quadrado. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Vai racionalizar. Vou ter que multiplicar em cima e embaixo por um elemento que tem a mesma raiz. Então, se é raiz cúbica, vai ser raiz cúbica e raiz cúbica. A base aqui também é a mesma. Se a base é 2, a base vai ser 2.
O que vai mudar? Vai mudar o expoente aqui dentro. Por quê? Porque eu vou ter que descobrir qual que é o expoente fazendo a subtração. Vou fazer, ó, 3 menos 2 não é 1? Então, aqui o expoente vai ser 1. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer eliminar essa raiz. Se a gente quer eliminar essa raiz, eu vou ter que fazer uma potência de expoente 3 aparecer aqui dentro. E quem que falta para eu completar 3 aqui? Só um elemento. Então, vamos fazer essa multiplicação? Eu vou ter, ó, 2 raiz cúbica de 2, que 2 elevado a 1 é 2, não é? E aqui eu vou passar para dentro da mesma raiz, ó. Por quê? Porque o índice é o mesmo. Então, vai ser 2 ao quadrado vezes 2. Vou aplicar aqui embaixo agora a propriedade de multiplicação de potência de mesma base, ó. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Lembrando que aqui eu tenho o expoente 1. Então, soma os expoentes, vai ser 1 mais 2, 3. Agora, o expoente não é igual ao índice? Se o expoente é igual ao índice, eu posso cancelar, ó. Isso daqui vai ser 2 raiz cúbica de 2 sobre 2. Ainda tem como simplificar, não tem? Eu posso simplificar esse 2 com esse 2 aqui. Então, qual que vai ser o resultado? O resultado vai ser raiz cúbica de 2. E não tem como mais simplificar. Próxima questão. Questão de número 6. A questão de número 6 está pedindo para a gente simplificar essa expressão. Eu tenho uma soma de duas frações com denominadores diferentes. Então, a primeira coisa que a gente faz é tirar o MMC dos denominadores. Para tirar o MMC dos denominadores, basta multiplicar os dois, não é? O MMC deles vai ser raiz de 5 vezes raiz de 3. Tirei o MMC, o que eu faço? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima em cada uma das frações. Então, vamos lá, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 3 dividido por raiz de 5, cancela o raiz de 5, fica só o raiz de 3. Vezes 3 vai ser 3 raiz de 3. Mais, por que é mais? Vou fazer a mesma coisa com o próximo, ó. Divide pelo de baixo, esse dividido por esse, cancela o raiz de 3, fica o raiz de 5. Vezes 1 vai ser raiz de 5. Aqui eu não tenho multiplicação de raiz de mesmo índice, posso passar para dentro da mesma raiz, ó. Vai ser, então, passar para dentro da mesma raiz, 5 vezes 3. Fazendo a multiplicação vai dar raiz de 15, não vai? 3, raiz de 3, mais raiz de 5, sobre raiz de 15. Raiz de 15. Beleza, galera? E esse daí vai ser o nosso resultado, ó. Esse daqui vai ser o nosso resultado, só que a gente vai reparar o quê? A gente vai reparar que eu tenho uma raiz aqui embaixo, não tenho? A gente não pode dar a resposta com raiz no denominador. Então, qual que é o próximo processo que a gente faz? Racionalização. Como é raiz quadrada, vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 15. Aqui eu vou ter que fazer a distributiva. Vou fazer a distributiva aqui nos dois. Isso vai ser igual a 3 raiz de 3 vezes raiz de 15, mais raiz de 5 vezes raiz de 15. Tudo isso sobre 15, porque a gente já viu que vai multiplicar os dois e vai sumir a raiz, não é isso? Então, vamos lá, ó. Aqui eu já sei que o raiz de 15 é a mesma coisa de raiz de 5 vezes raiz de 3, não é? Então, vou escrever o raiz de 15 aqui em cima nessa forma de multiplicação, para quê? Para a gente poder cancelar as raízes. Aqui eu vou ter 3 raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 5, mais raiz de 5 vezes, vou colocar aqui embaixo, ó, raiz de 5 vezes raiz de 3. Tudo isso sobre 15. Continuar aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 3 não vai dar 3? A gente já viu, porque raiz de 3 ao quadrado, cancela, fica só o 3. Então, vai ser 3 vezes 3, 9. 9 raiz de 5. Mais, ó, raiz de 5 aqui, cancela, cancela, fica só o 5. Mais 5 raiz de 3. Tudo isso sobre 15. Só que agora, em vez de colocar tudo sobre 15, eu vou colocar separado aqui. Por quê? Pra gente poder simplificar os números, ó. Esse 9 com esse 15 dá para simplificar por 3. Simplificando por 3, 15 dividido por 3 fica 5.
9 dividido por 3 fica 3. E o 5 e o 15 dá para simplificar por 5. 15 dividido por 5 dá 3. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, isso vai ser 3 raiz de 5 sobre 5 mais raiz de 3 sobre 3. E não tem mais o que fazer. Esse daqui é o nosso resultado. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Questão número 7 está pedindo para escrever a potência de expoentes fracionários em radicais, ou seja, em forma de raiz, e simplificar, ou seja, resolver a raiz na medida do possível, não é isso? Então, vamos lembrar a regrinha. O que a gente vai fazer para transformar essa potência em forma de expoente fracionário em um radical? Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o símbolo da raiz aqui, não é? Coloquei o símbolo da raiz, vou pegar a minha base e vou colocar aqui dentro, 625. Agora, a gente vai lembrar que a gente tem que imaginar que tem um Sol aqui em cima, não é? Lembram da regrinha? Vou imaginar um Sol aqui em cima. E aí a gente faz o quê? Quem está na sombra vem para o Sol, quem está no Sol vem para a sombra. E agora basta resolver. O que a gente tem que resolver agora, então? Raiz quarta de 625. Para resolver raiz quarta de 625, a gente tem que fatorar o 625, não é isso? Não dá por 2, porque acaba em 5. Vamos ver se dá por 3? 6 mais 5, 11. 11 mais 2, 13. 13 não dá por 3, então não vai dar por 3. A gente tem que passar para o próximo, então, que é o 5. Dá por 5? Dá, não dá? Por que dá por 5? Porque termina em 5. Se dá por 5, vamos dividir por 5. Por 5 vai dar 125. Dá por 5 também. Dá por 5, que vai dar 25. Dá por 5, que vai dar 5. E por 5, que vai dar 1. Não é raiz quarta, então eu tenho que formar grupo com 4 elementos iguais. Pego o representante. Como só tem ele de representante, ele vai ser o nosso resultado. Tudo bem? Então, a resposta da questão 7 é 5. Vamos passar para a próxima? Questão número 8. Questão número 8 diz o seguinte, ó. Para a gente simplificar essas expressões com radicais. Eu tenho aqui somas e subtrações. Eu só posso somar e subtrair quando eu tiver aqui a mesma raiz, não é? Aqui eu tenho raízes diferentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é simplificar as raízes que podem ser simplificadas, ó. Raiz de 2 não tem como simplificar, porque 2 é primo. Mas raiz de 50 e raiz de 18 tem como ser simplificado. Para simplificar, a gente faz a fatoração aqui, ó. 18 dá por 2, que dá 9. Dá por 3, que dá 3. Por 3, que dá 1. Não é raiz quadrada, forma grupo com 2 elementos. Então, o 3 sai da raiz e o 2 fica. Então, aqui vai ser 4 vezes, lembra que aqui é sempre vezes, não é? O 3 saiu, o 2 ficou. Mais, vamos fazer a mesma coisa com 50, ó. Fatorar o 50. Dá por 2, que dá 25. Dá por 5, que dá 5. E dá por 5, que dá 1. Não é raiz quadrada? Grupos com 2 elementos, pega um representante. O 5 sai da raiz, o 2 fica. Então, vai ser 5 raiz de 2. Vou repetir o restante. Menos 2 raiz de 2. Primeira coisa que a gente faz é a multiplicação, não é? Numa expressão numérica. Então, vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. 4 vezes 3, 12. 12 raiz de 2. Mais 5 raiz de 2, menos 2 raiz de 2. Agora é todo mundo raiz de 2, não é? Então, eu posso somar e subtrair todo mundo, ó. 12 mais 5, 17. 17 menos 2, 15. 15 o quê? 15 raiz de 2. E esse daqui vai ser o resultado simplificado. Beleza, galera? Vamos passar para a próxima? Questão número 9. Questão número 9 dá pedindo para determinar o valor de x nessa figura aí abaixo. Aqui a gente tem um triângulo retângulo. Tudo bem? A gente tem um triângulo retângulo e eu quero determinar o valor de x. O que a gente vai usar? Teorema de Pitágoras, não é? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos.
Primeira coisa que a gente tem que fazer para usar o teorema de Pitágoras é identificar quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Como que a gente faz isso? Pelo ângulo de 90 graus. Vou olhar quem é o oposto ao ângulo de 90 graus. Não é o x? Então ele vai ser minha hipotenusa. Ele é a minha hipotenusa e os outros dois vão ser os catetos. Identifiquei e vou aplicar o teorema de Pitágoras. Ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Beleza? Então vamos fazer, ó. X ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, 144, mais 16 ao quadrado. Vamos fazer aqui, ó, 16 vezes 16. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1, 6 mais 3, 9. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Aqui dá 6. 9 mais 6, 15. 256. 256. Então, x ao quadrado vai ser igual a 144. Vou fazer aqui do lado. 144 mais 256. 6 mais 4, 10. 5 mais 5, 10. 2 mais 2, 4. Então, x ao quadrado vai ser igual a 400. Mas aí a gente vai lembrar que eu não quero determinar o valor de x ao quadrado. Eu quero determinar o valor de x. Então, o que a gente faz com o quadrado? Passa em forma de raiz. Quem que é a raiz de 400? Para tirar a raiz de 400, a gente faz o quê? Fatora. Vamos fatorar o 400, ó. Dá por 2, que dá 200. Dá por 2, que dá 100. Dá por 2, que dá 50. Por 2, que dá 25. 25 dá por 5, que dá 5. E dá por 5, que dá 1. Não é raiz quadrada? Grupos de dois elementos iguais. Ó. Pega o representante. Pega o representante. Pega o representante. Faço o que com os representantes? Multiplico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, a raiz quadrada de 400 vai ser 20, que é o valor de x que a gente encontrou. Beleza? Vamos passar para a última questão? Questão número 10. Questão número 10 está pedindo também para determinar o valor de x nessa figura. Aqui também nós temos um triângulo retângulo. Vamos também usar o teorema de Pitágoras. Tenho 2 dos lados, quero encontrar o terceiro. Primeira coisa que a gente faz, determinar quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Encontro um ângulo de 90 graus. Quem está oposto ao ângulo de 90 graus não é o 45? Então, ele vai ser a hipotenusa. Os outros dois, então, vão ser os catetos. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Lembra que a gente sempre inverte para o x ficar do lado esquerdo, só porque vocês gostam mais, mas tanto faz isolar o x do lado esquerdo ou do lado direito, não é isso? Então, isso daqui é a mesma coisa de escrever x ao quadrado mais 27 ao quadrado igual a 45 ao quadrado. Vamos resolver. Primeira coisa que a gente faz são as potências, não é? Vamos fazer 27 vezes 27. Vou fazer aqui embaixo, ó. 27 vezes 27. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 2, 14. 14 mais 4, 18. 2 vezes 4, 14. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 9. 4 mais 8, 12. 5, 6, 7. 729. 729, que é igual a 45 ao quadrado. Vou fazer aqui na lateral também, ó. 45 ao quadrado é 45 vezes 45. 45 vezes 45. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 4, 20. Mais 2, 22. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 4, 16. 16, 17, 18. 5, 2, 10, 2. 2025. Quero isolar o x. Então, a primeira coisa que a gente faz é, quem está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Então, vou passar o 729 subtraindo.
Vamos fazer essa subtração, ó. 2025 menos 729. Pega emprestado aqui, fica 15. 15 menos 9 dá... 15 menos 9 vai dar 6. 1 não tem como, vou pegar emprestado, ó. Aqui fica 9, 11. 11 menos 2, 9. Aqui é 9, 9 menos 7, 2. Então, x ao quadrado vai ser igual a 1.296. 1.296. De novo, a gente quer o x, não quer o x quadrado. Então, o quadrado vai passar como? O quadrado passa como raiz. Então, x vai ser raiz de 1.296. Como é que a gente encontra a raiz de 1.296? Fatorando, não é? Vamos fazer a fatoração? Vou fazer a fatoração aqui, ó, de vermelho. Fatorar aqui na lateral para vocês, ó. 1.296. Dá por 2, que vai dar quanto? 648. Dá por 2, que dá 324. Dá por 2, que vai dar 162. Dá por 2, que vai dar 81. 81 não dá mais por 2, mas dá por 3, que dá 27. Por 3, que dá 9. Por 3, que dá 3. Por 3, que dá 1. Não é raiz quadrada? Se é raiz quadrada, a gente forma grupos com 2 elementos, não forma? Vou formar os grupos com 2 elementos, ó. Tem um grupo aqui, pega um representante. Um grupo aqui e um grupo aqui. Então, quem que vai ser a raiz, ó? Raiz vai ser a multiplicação dos representantes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3. 12 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 36. Então, x vai ser igual a 36 metros. Encontramos o resultado. Beleza, galera? Encerramos aqui. Qualquer dúvida, me manda uma mensagem. Continue estudando para a prova. Até a próxima.